Olá, olá, olá. A paz do Senhor Jesus. Aqui o reverendo Fernando Lopes, o negão da África, né? Com você. Mais uma noite, boa noite. Paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma live, né? Curados para curar da nossa clínica terapêutica, psicanalítica, curados para curar. Estamos trabalhando os psicotraumas, né? E já há alguns dias trabalhando traumas. O que são traumas? Traumas são rupturas, são perturbações emocionais, são feridas na alma. As pessoas, eu gosto muito de estudar esse assunto, e é um assunto vasto, um assunto muito importante, porque muita gente está passando por esses problemas, tá? Problemas que normalmente eles começam de forma externa. Vamos direto aqui a algumas questões. Por exemplo, pessoas que têm traumas porque foram humilhadas, foram pisadas, desprezadas. Pessoas que foram estupradas, molestadas quando crianças, pessoas que foram vitimadas por bandidos. Tem pessoas que têm horror a bandido. Eu já ouvi muitas pessoas que falaram comigo, eu não sei como é que você consegue lidar com esse tipo de gente. Há pessoas que desejam a morte de bandidos. E quando se fala isso, quem está no mundo do crime olha e diz, com raiva, com ódio, né? Tem uma reação contrária, porque eles não compreendem o que o mundo do crime faz com as pessoas. Eles não entendem que muitos bandidos, não são covardes, são pessoas que oprimem comunidades, pessoas que perturbam a vida das pessoas por simples fator opressor. Por ser pessoas oprimidas, pessoas frustradas, pessoas que não tiveram infância, pessoas que não foram amadas, se tornam opressoras de outras pessoas. Pessoas que foram prisioneiras quando crianças, pessoas que foram frustradas. A maior parte dos viciados são pessoas frustradas. A maior parte dos rapazes do tráfico de drogas são pessoas que, eu conheço pessoas, inclusive, dentro desse contexto, que nem nome, nem registro de nascimento tem. Eu conheci um moço, cuidei desse moço até a sua morte, inclusive. Com 23 anos, ele foi assassinado atrás da parede da minha casa aqui. Ele ficou dentro da minha igreja até os 15 anos de idade. Ou seja, ele só viveu no mundo do crime 8 anos. Quando a sua mãe se mudou daqui, de colégio, para a Vila Cruzeiro. E ele foi morar na Vila Cruzeiro, começou a frequentar o baile na época da Chatuba. Lá, na época ainda do Orkut, não tinha nem Facebook, não tinha nada disso. Ele começou a ver homens de fuzil no baile. Naquele baile lá, né?
que saiu aí na Rede Globo, na Record, em tudo que é jornal aí por causa do Tim Lopes, né, que foi fuçar, né, já tinha sido avisado, inclusive, por fontes aí que eu tomei conhecimento, que ele foi avisado, né, porque foi flagrado lá filmando, né, e as pessoas acham que eles podem dar uma de mocinho, de Robin Hood, e né, de Batman, né, Cavaleiro Solitário, e essa coisa toda, essa síndrome, né, de um homem só, né, um homem só faz a diferença, oh, isso é lindo, né, tudo isso é muito bonito, pelo que eu soube, fontes, até mesmo jornalistas, disseram que ele foi avisado, que ele foi flagrado, né, e ele foi expulso da favela, e disseram, olha, se voltar aqui, morre, e essa coisa toda e tal, e não respeitou o parâmetro. Não interessa se existe liberdade de expressão, interessa é que o seu direito começa quando o meu termina, e assim vice-versa. Ele foi avisado que não deveria pisar lá. Ele voltou lá com câmera escondida, foi flagrado e foi julgado e foi condenado e foi morto. E virou Marte porque nós estamos num país onde as pessoas têm uma mania de ver as coisas com uma ótica diferente. Eu não sei, parece que todo mundo tem miopia, tem estigmatismo, tem estrabismo, tem descolamento de retina, não sei. Não sei, eu não consigo entender. Eu queria entender se, por exemplo, eu quisesse entrar no 9º Batalhão, ou no 3º Batalhão, ou no 1º Batalhão, ou no 16º, 18º, 41, 15, não interessa qual batalhão fosse, ou qual delegacia fosse, se eu entrasse lá dentro e começasse policiais covardes, policiais assassinos e tal, por causa de conhecimento a respeito de alguns policiais que não agem conforme a lei. Eu tenho o direito de entrar dentro de uma instituição policial e começar a ofender a todo mundo e a investigar de modo secreto, particular, dentro da instituição, e essa coisa toda, e me infiltrar no meio, e começar a investigar, e depois, né, com a intenção de depois vir aqui para a minha rede social e começar a publicar aqui, que é o que ele estava fazendo lá na época, né? Eu tenho esse direito? Alguém vai dizer, muita gente vai dizer, tem, mas se eu for flagrado lá dentro, na linguagem popular, x-novando, será como é que eu vou ser tratado? Será que policiais corruptos, que me pegarem com uma câmera escondida, filmando algo ilícito que eles estiverem fazendo, eles vão me deixar sair vivos? Ou será que não vão agir comigo como agiram com Tim Lopes lá na Penha? Fica aí a pergunta. Então todo bandido é ruim? E todo policial é ruim? Por que policiais se corrompem? Ah, é por causa do salário. Não, ninguém é obrigado a fazer concurso público para a polícia, não. Todo mundo que faz concurso sabe quanto é que é o soldo policial. E que melhorou muito. Tá bom? Melhorou muito. Do tempo que eu fiz concurso para bombeiro, policial hoje ganha 3 vezes mais do que quando eu fiz concurso para bombeiro. E bombeiro também. Um subtenente da polícia ou do bombeiro não ganha menos de 10 mil reais por mês. Se disser que ganha, é mentira. Eu sei. Eu sei porque meu irmão é subtenente do bombeiro.
E ele não ganha menos de 10 mil, não. Tem um sítio, tem uma casa, tem carro do ano, tem cavalo, tem boi. Como? Com salário de R$ 1.000? Isso é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. É só pegar aí, ó, entra no Google e pesquisa para ver qual é a faixa salarial, o ordenado das Forças Armadas, da Força Auxiliar de Segurança Pública, que é bombeiro e polícia. Procura ver. E você vai ver, você vai chegar à conclusão de que eles não ganham tão mal. Ninguém precisa roubar, não. Ninguém precisa fazer blitz falsa para extorquir pessoas. E aí eu estou falando de traumas. A população brasileira está traumatizada quando se fala em política, quando se fala em policiamento, quando se fala... Você acha que o povo da Penha, do Jacarezinho, o povo da Candelária, o povo dos arredores do Carandiru, do falecido Carandiru, do destruído Carandiru, né, que eu, na minha maneira modesta de ver, na minha visão, que não é turva, não justifica por causa do massacre? Não justifica ter demolido o Carandiru, não. Por causa do massacre, né, da guerra do Comando Vermelho contra o Comando do Jacaré na Ilha Grande, não justifica desativar a penitenciária também, não. Porque se fosse assim, a guerra do Comando Vermelho com o ADA e a morte do E, aquela, né, tudo aquilo no Bangu 1, teria que desativar o Bangu 1 também. Se todas as vezes que tiver problemas em presídios, eles forem desativados e demolidos, vai ter que demolir todos os presídios, porque a superlotação está aí. Em todos. Tirando os excepcionais, aonde os prisioneiros são de luxo, custa uma fortuna para os cofres públicos, mais de R$ 5.000 por cabeça, né, com direito a INSS, com direito à clínica, com direito a dentista, um tanto direito, viu? Direito à faculdade pública, direito a tudo, só não tem direito a trabalhar. Não tem direito a trabalhar. Pena lá não se paga. Pena no Brasil se cumpre. Pena no Brasil é uma pouca vergonha. Então, quando a gente for olhar tudo isso, nós vamos ver, nesse cenário que eu estou aqui desenhando, eu tenho e preciso dizer que os traumas, as rupturas, as deficiências psicológicas e emocionais, elas vão se desencadeando e elas começam lá na infância das pessoas. Começa lá, às vezes até no útero das pessoas. Quantas crianças nasceram fruto de abortos mal sucedidos que não aconteceram, mas houve tentativas e tentativas de abortar aquela criança? Você acha que a criança no ventre não sentiu nada, nenhuma emoção? Você acha que uma criança no ventre não escuta seus pais brigando, dizendo que ele não é bem-vindo? Você acha que uma criança nasce num clima onde ele é detestado, odiado? Você acha que uma criança que cresce no meio de um ambiente hostil, de plena rejeição, você acha que um povo que mora numa comunidade onde ele é obrigado a comprar gás, viu, de miliciano, porque quem obriga você comprar gás só de uma pessoa, ou seja, cerceia a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade, já não tem liberdade de expressão,
Porque você não pode falar o que você vê numa favela. Você não pode falar o que acontece numa favela. Você não pode falar o que acontece no sentido geral. Eu não estou falando aqui apenas de bandidos, não. Eu estou falando de miliciano, eu estou falando de polícia, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de negociatas políticas que acontecem dentro de favela. Eu estou falando de pessoas estupradas em favelas. Eu estou falando de comunidades inteiras. E não só no contexto favela-morro. Estou falando no sentido sociedade. Sociedade. Interessante que eu tive uma visão com uma pessoa, inclusive era até uma pessoa do tráfico de drogas mesmo, que eu cuido. E eu cuido de muitos, diga-se de passagem. E Deus me mostrava que entravam na favela para matar esta pessoa. E eram camuflados ali dentro da favela, mas eram policiais se fingindo de pessoas comuns, armados por um traidor. E esses policiais iam e conseguiam matar esse moço. Só que eles viam o meu carro, comigo e minha família dentro, vendo tudo acontecer. E eles vieram atrás de nós e eu parti com o carro para sair da favela. E eles vieram atrás de nós com armas de fora do carro para nos matar. E eles eram policiais. Eles não eram bandidos, não. Eles eram polícia bandido. Executaram o menino, e porque eu e minha família fomos testemunhas oculares daquilo, eles vieram atrás de nós para tentar nos matar. E como eu dirijo bem, e o meu carro é possante, eu corria com o meu carro e conseguia... O meu carro era mais veloz do que o deles, e eu conseguia escapar e entrar no meio de uma série de barracas, uma série de coisas e tal. Eu conseguia entrar com o carro no meio daquele movimento todo e descia do carro com a minha família, ficava no meio do povo, e eles tinham que passar e não podiam descer e me matar no meio daquele povo todo. Compreendeu? Veja bem que essa situação, isso foi uma visão que Deus me deu e eu contei para o moço. E disse: vigia. Vigia com quem está do seu lado, que está tramando a sua morte. Cuidado. E veja bem, perceba bem, que muitas pessoas estão com feridas na alma. Esse moço que morreu aqui, e que eu cuidei dele até os 15 anos dentro da minha igreja, porque eu sou pastor há 31 anos, e sou terapeuta há 37 anos, psicanalista, eu sou capelão, sou juiz de paz, sou músico, sou professor, sou teólogo. Repare bem que eu sei muito bem o que são feridas. Ninguém aguenta mais opressão. Todo mundo quer liberdade. Há um grito dentro da alma das pessoas, um grito por liberdade. Eu não quero ser obrigado a fazer nada que eu não desejo. Não me interessa onde eu estou, não me interessa aonde eu vivo, não me interessa se o Brasil
cria a lei. Quer ver uma das coisas mais ridículas que eu detestei e detesto? Foi quando houve aí o decreto para colocar máscara em todo mundo, e já estão com essa diabice de novo de querer colocar todo mundo de máscara, fechar o comércio. Mas peraí, quer dizer que todos os comércios que fecharam, inclusive o meu, todas as empresas que faliram, inclusive a minha, não basta, o governo não perdeu tanto dinheiro com isso, que teve que receber, inclusive, ajuda de fora, para poder ajudar os seus compatriotas. Isso é uma vergonha. E agora vem com esse papinho bobo, de gente imbecil, de gente péssima em termos de conhecimento, pessoas que não conhecem nada, pessoas ruins, pessoas que não sabem o valor de nada. Vim para cá com papinho de máscara, de fechar comércio. Toma vergonha, vai fazer uma vacina que presta. Para de ficar dando água de batata para os outros, que as pessoas ficam tomando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dose e continuam morrendo disso. Está essa praga enchendo os hospitais de novo? Será que isso aí não é um descaso político? E não vem para cá culpar o presidente, não. O presidente não é ministro da Saúde, não. Ministro da Saúde, o secretário de Saúde estadual, o secretário municipal, vai procurar. Cadê os cientistas? Cadê a Fundação Oswaldo Cruz? Vai desenvolver esse diabo dessa vacina. Mas vacina, não água de batata. O povo está traumatizado. O povo está... Existem pessoas que não houve nem decreto para colocar máscara, mas tem gente com máscara na rua. Por que isso? O que leva uma pessoa correr até de conversar com você, com a máscara quase que tapando a testa? Essa pessoa está com uma ferida na alma, que ninguém vê. Fábio Júnior, cantor da música popular aí, não canta nada, mas ele compõe algumas letras, pelo menos compôs, né, no passado algumas letras, até bonitas. Uma das músicas uma das letras, né? Tem hora que bate uma tristeza tão grande, eu não sei o que fazer e nem para onde ir. Há tanta coisa que eu queria dizer, mas não tem ninguém para ouvir. Então eu choro sem ninguém ver. Eu choro sem ela saber. Muita gente está chorando sem ninguém ver. Eu sou um. Eu sou um que tem chorado sem ninguém ver. Eu sou um que tem guardado a tristeza na alma. Muitas tristezas, muitas. Hoje mesmo chorei. Estou com a alma pesarosa, com saudade da minha mãe. Sentindo tanta falta da minha mãe. E pensando, poxa,
Como seria tão bom abraçar minha mãe. Como seria tão bom ter a minha mãe comigo. Como seria tão bom ter o meu pai comigo. Então eu quero te dar um conselho, você que tem pai, você que tem sua mãe com você. Valoriza. Eu valorizei o meu. Valorizei a minha mãe. Os dois morreram nos meus braços. Isso é que dói, isso é que machuca. Isso machuca muito. Isso é uma ferida que nunca vai cicatrizar. Quero dizer para você que Deus está te vendo. Que Deus está olhando para você. Que Deus sabe o que você está passando. Que Deus conhece a sua vida. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu quero dizer para você que Deus está muito interessado em fazer justiça pelo pobre, pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Não me interessa quem você seja, não me interessa quem você é. Graças a Deus que eu sou homem suficiente para dizer que Deus vai curar você. Deus vai me curar. Deus está cuidando de mim. Eu já percebi na minha vida que depois que a minha mãe morreu, eu fiquei só eu e minha família mesmo. Só eu e minha família. Eu só tenho minha esposa, meus filhos, por mim e eu por eles. Tudo que eu puder fazer pelos meus filhos, eu vou fazer pela minha família. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos acompanhados, às vezes a gente pensa que as pessoas nos amam de uma forma, mas quando a gente vai ver, é só ilusão, é só aparência. Então não espere nada de ninguém. Foi o que eu aprendi na vida. Não espere nada de ninguém, mas espere tudo de Deus. Porque Deus nunca decepciona. Mas as pessoas decepcionam. Elas vão decepcionar. Elas vão ferir. Elas vão machucar. Raramente você vai viver, vai passar pela vida sem se machucar com alguém. Mas preste atenção numa coisa. A vida dói, a vida machuca. A vida é para fortes. 2 Timóteo 1, verso 7, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, espírito de ousadia, e não espírito de covardia. Eu não corro de nada e de ninguém,
de nada e de ninguém. Não tenho medo de ninguém, porque eu não tenho medo de morrer. Porque eu já morri. Interessante que aqui no morro, perto de casa, tinha um cabra, um traidor miserável, um ser abjeto, que ele era metido a valente, ele dizia que ele era bravo, que ele era tanta coisa. Interessante que um dia ele pediu para me matar. E ele falava comigo que os demais não eram bandidos. E por aí. Eu ficava só observando. Ficava olhando o comportamento dele. Até que um dia ele morreu de uma forma trágica. Mas antes dele morrer, um dia ele fez uma declaração para mim que eu fiquei olhando e vi que ele era um fanfarrão. Ele era um mentiroso. Ele era um falso. Por quê? Porque ele disse para mim que, na verdade, eu tinha dito para ele, rapaz, interessante, fizeram a ocupação do Complexo do Alemão, não tinha lá 200 homens. Por que ninguém enfrentou? Ah, pastor, ué, todo mundo tem medo, né? Aí eu olhei para ele assim, falei, ué, você não acabou de dizer que você não tem medo de nada? Você está se contradizendo então, né? E eu disse para ele, sabe por que vocês têm medo? Sabe por que não existe ninguém? E teve um dia que eu encontrei um Zé Mané, aqui no morro também, que era metido a besta. É até hoje, né? Mas graças a Deus que não está aqui, está em outra favela. É, cheio de pompa, metido a besta. É, todo posudo. E um dia eu disse para ele, rapaz, você é um frouxo. E ele olhou para minha cara. Eu, qual é, pastor? Falei, qual é, pastor? Nada. Você com um fusível na mão, você é igual a música do Bezerra da Silva. Viu? Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. Ele mesmo confessou. Ele mesmo virou e disse, eu de fuzil na mão sou brabo mesmo, mas na mão, pastor, eu corro mesmo. Eu olhei para a cara dele e falei, sabe por que você corre? Você é frouxo. Porque para mim, homem que é homem com ou sem arma na mão. Tem que ser homem. Então esse papo de tá com uma arma na mão é valente, é brabo, tá sem arma não é brabo, é frouxo. Quer dizer, e engraçado, tá com a arma na mão, mas se depara com a polícia ou com, né, uma gangue rival que está mais bem armada ou com mais gente, sai correndo. Não encara, não. A minha meia dúzia bota 20 para correr. E eu fico olhando, mas cadê a valentia? Valentia é essa? Isso é coisa de gente frouxa. Isso aí é coisa de gente traumatizada. Porque toda pessoa sarada não corre.
Virgulino, Ferreira, o Lampião. Foi um homem que morreu, mas não correu. Era brabo, era homem. Eu conheci poucos homens de verdade na vida. Meu pai era um deles. E estou vendo muita gente que não pode levar esse nome de homem. Homem de verdade. Homem de verdade tem que ter um caráter sólido, ilibado, liso, reto. Tem que ter uma palavra só. Homem de verdade não humilha, não machuca, não despreza, não pisa em ninguém. Principalmente em quem está abaixo dele. Um homem de verdade valoriza, eleva, levanta, conquista, traz para perto, constrói pontes e não vales, constrói pontes. Esse é um homem de verdade. Um homem de verdade procura curar quem está à sua volta. Porque se ele estiver doente, um homem de verdade procura ser curado. Guarda isso contigo. Se você está doente, o primeiro passo para você ficar curado é reconhecer que está doente. O segundo, buscar ajuda. Vá ao médico. Se o seu problema é no seu coração, na sua alma, ligue para mim. Se não quer falar comigo, eu te indico traumatologistas que vão conversar com você, terapeutas que vão conversar contigo. Mas não fique sem tratamento. Busque ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Somente os fortes buscam ajuda. Os fracos se escondem. Os fracos fingem que são fortes, mas na verdade não passa de fraco. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Que você seja instrumento de Deus. Não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo usar você. Dê lugar a Deus. Permita que Deus levante você. Erga você. Faça você um instrumento em suas mãos. Porque o céu não está em crise. Porque Deus não está em crise e nunca vai estar. Deus não perdeu o controle não, hein? Continua no controle, no domínio de tudo. Deus continua Senhor. Nunca servo, mas sempre Senhor. Deus continua soberano. Sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar e sobre a minha e a sua vida. Nos fez para dar certo, nos fez para vencer. Fez os nossos filhos como heranças do Senhor para as nossas vidas. Nos deu uma família que é uma bênção, uma constituição divina. Nos deu dons e talentos para a glória do seu nome, não para a glória do diabo, não para destruir. Deus me deu talento para construir, para erguer, para edificar.
Se eu não posso edificar, não conta comigo. Se não for para a glória de Deus, eu não trabalho para homem. Trabalho para Deus. Que tudo na minha vida seja para a glória de Deus e na sua vida também. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Não se esqueça, você nasceu para vencer, para ser mais, muito mais que vencedor. Deus abençoe você. Muitíssimo Shalom. Adonai. Quero te lembrar que sábado, próximo sábado, dia 2 de julho, porque amanhã é dia 1º, sexta-feira. Já depois de amanhã, dia 2, né, 2, 3, 5 e 6 de julho, nós vamos comemorar, se assim Deus permitir que nós cheguemos lá, os 29 anos da Assembleia de Deus Central de Colégio. Você é meu convidado para estar conosco nesta grande festividade, onde Deus será glorificado, porque Ele é o centro das nossas vidas, é o centro da nossa existência. Deus abençoe você. Shalom Adonai. Deus abençoe. Deus abençoe.